Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Romanos. E eu convido você para darmos início a esse estudo orando, pedindo a Deus a orientação e a direção para tudo aquilo que estará sendo aplicado nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, quando estaremos iniciando esse estudo, Senhor, dessa carta tão importante para a história da humanidade, para a história do cristianismo. Pedimos a Deus que da mesma forma que o Senhor falou a tantos servos teus, homens valorosos, ó Deus, e que mudaram a história, como Lutero, como Agostinho, o grande pai da igreja, como John Wesley com o avivamento, Karl Barth, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações também. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender, ó Deus, toda a extensão daquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não vamos entrar especificamente no conteúdo da carta de Paulo em si. Hoje estaremos abordando algumas curiosidades e o contexto histórico, e estaremos falando do método crítico e do método histórico da carta de Paulo aos Romanos. Mas para não ficarmos sem uma leitura base do texto, eu convido todos vocês a abrirem lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, onde Paulo inicia a sua saudação. E Paulo vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Aqui nós já vemos uma colocação. Podemos tirar já várias informações apenas um versículo já nos traz bastante informação a respeito da carta e tudo mais. Primeiro, e da pessoa de Paulo. Aqui a gente já tem registrado que quem escreveu a carta foi Paulo. Então, a carta de Paulo aos Romanos, já estamos falando, né? É uma carta que ela foi elaborada por Paulo. Agora, o escrivão da carta, se você abrir lá em Romanos, capítulo 16, vamos lá para o último capítulo da carta aos Romanos, o versículo 22 está escrito: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo do Senhor. Então, o que nós podemos ver aqui? Tércio foi o escritor, ele foi o escrivão, e Paulo é o autor da carta, ou seja, Paulo, ele ditava para Tércio aquilo que Tércio deveria escrever. Então, são coisas importantes de nós termos anotadinhos na nossa Bíblia. Então, se você não está com seu caderninho aí para fazer as anotações à parte, coloca lá em cima do nome, do título da carta, coloca lá, autor Paulo. Autor terreno, Paulo. O autor celestial, não é? Foi Deus. Deus inspirou Paulo para escrever essa carta. Paulo é o autor terreno. E nós temos aí que Tércio foi o escrivão. Ele é o escritor da carta. Então, em 1:1, nós vemos a autoria da carta. Em 16:22, quem é que foi o escrivão, e sabemos que toda a Bíblia ela foi divinamente inspirada. Agora, é importante nós entendermos o que é inspiração. Quando dizemos que a carta foi inspirada por Deus, Deus inspirou Paulo a escrever, mas não tirou da carta o conteúdo pessoal de Paulo, o seu conhecimento geográfico, o seu conhecimento histórico, o seu conhecimento político. Não existe uma separação do autor da pessoa que representa o autor. Paulo, ele é o autor da carta, foi inspirado por Deus, mas ele não recebeu, ele não psicografou a carta. Deus não incorporou Paulo e Paulo então saiu escrevendo a carta. Paulo foi inspirado por Deus. E essa inspiração, ela vai, irmãos, ela usa tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós conhecemos. É como quando somos inspirados para pregar a palavra.
Nós sabemos que quando somos usados por Deus, falamos coisas que nós mesmos ficamos assim, porque recebemos aquele entendimento, recebemos aquela clareza da parte de Deus, mas o nosso conhecimento pessoal, o nosso estudo pessoal, tudo isso entra também. Então Paulo ele recebeu a inspiração para escrever essa carta da parte de Deus. Dentro dessas informações preliminares, eu queria bater alguma coisa com vocês. Primeiro que essa carta ela foi escrita para os cidadãos, para a igreja em Roma, que estava ali em Roma, e ela é considerada por muitos evangélicos, por muitos estudiosos da literatura evangélica, como sendo um grande best-seller da literatura. Alguns dizem que é o maior tratado teológico. Por que eles dizem que a carta de Paulo aos Romanos é muito mais do que uma epístola? Porque quando a gente vê lá no 16:22, quando Tércio vai falar, ele diz: eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Então, Tércio está dizendo que a carta, né, que é uma epístola, que o conteúdo aqui de Romanos trata-se de uma epístola. Mas muitos estudiosos bíblicos vão dizer que é muito mais do que uma epístola, que se trata, na verdade, que é um tratado. E por que eles entram nessa celeuma aí, que realmente, assim, podemos entender essa colocação de que é um tratado pelo conteúdo, pela abrangência, pela profundidade da carta, mas ficamos aqui nela como sendo uma epístola. Agora, por que eles dizem que é um tratado? Essa questão, irmãos, ela se difere, por exemplo, quando nós pegamos a epístola de Paulo aos Romanos, nós podemos ver que há uma diferença da epístola de Paulo aos Coríntios, da epístola de Paulo aos Colossenses. Por quê? Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, Paulo queria tratar de heresias que estavam sendo introduzidas ali naquela igreja. Estavam ali praticando, os irmãos daquela igreja estavam sendo influenciados por pessoas que estavam colocando ali, introduzindo ali dentro daquela igreja algumas teorias, algumas teologias que eram realmente heresias. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está querendo agradecer a oferta que aqueles irmãos haviam enviado para ele e queria também ali fazer um relatório para aqueles irmãos de como ele se encontrava. Paulo estava preso, aqueles irmãos então reúnem entre si, fazem ali levantam uma quantia financeira, eles enviam um portador até Paulo ali na sua prisão em Roma, também para que aqueles irmãos, para que Paulo pudesse passar para aquele irmão e aquele irmão então pudesse retornar dando informação para eles a respeito de como Paulo estava, porque Paulo estava preso e aqueles irmãos estavam preocupados. Então Paulo ali, ele vai dar um relatório da sua prisão, daquilo que estava acontecendo, de como Deus estava trabalhando aquela situação dele estar preso para benefício da obra de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, a gente nem precisa entrar muito, porque qualquer estudioso da Bíblia sabe que aquela carta ali foi escrita para combater, não é, situações ali de pecado, situações constrangedoras que estavam acontecendo naquela igreja. Quando Paulo escreve ali a carta aos Efésios, Paulo também está respondendo várias situações ali daquela igreja. Ou seja, as epístolas, elas são escritas, em suas maiorias, as cartas e as epístolas, elas são escritas com um determinado propósito, para combater heresias, para responder indagações daqueles irmãos. Ou seja, a carta tem um propósito específico. A carta aos Romanos não tem essa situação. Paulo escreve realmente ali, Paulo escreve essa carta com
o intuito realmente de estar ali registrando a questão do cristianismo. Quando a gente vê Paulo, ele vai falar, por exemplo, vai ter como tema central na carta o evangelho da fé. Paulo aqui no versículo 16 do capítulo 1, Paulo vai dizer: irmãos, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Então, Paulo vai aqui definir o que é o evangelho. O evangelho, ele é tão abordado, ele é tão trabalhado nessa carta, a definição do que é o evangelho e tudo mais, que alguns também se relacionam a essa carta como sendo o quinto evangelho. Vocês vão ouvir muito essa expressão de que Romanos seria o quinto evangelho ou o evangelho segundo Paulo. Uma coisa que nós podemos observar aqui também do porquê que essa carta seria considerada como sendo um tratado, porque a carta aos Romanos ela vai possuir 122 situações em que Paulo cita o Antigo Testamento. Há 122 citações do Antigo Testamento ou do Velho Testamento. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui na carta aos Romanos é o tipo de escrita, o tipo de artifício literário usado por Paulo aqui durante essa carta. A gente vai ver que Paulo ele vai usar aqui de um artifício chamado diatriba. O que é a diatriba? É o uso de argumento lógico que desencadeia perguntas e respostas. Então Paulo ele vai dizer assim: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso pecar? Então nós somos livres para pecar? E Paulo mesmo vai responder: não, de forma alguma. Paulo vai estar sempre utilizando assim, é como se ele antecedesse mentalmente aquilo que os seus leitores indagariam ao ler a carta. Então Paulo vai registrando ali a carta e em determinado momento ele pensa: poxa, mas falando disso, eles podem se questionar a respeito disso. Eles podem perguntar isso. Então Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Esse tipo de artifício literário, muito utilizado na época, se chamava diatriba. Outra coisa que nós vamos ver aqui nessa carta é que Paulo vai trabalhar muito contrastes. Paulo vai trabalhar o contraste entre a lei e a graça. Paulo vai trabalhar o contraste entre a fé e a lei. Paulo vai trabalhar o contraste entre a justiça e a injustiça. Tá? Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver Paulo usando aqui a técnica da diatriba. Então, nós vamos ver muitas perguntas respondidas pelo próprio apóstolo, feitas pelo apóstolo e respondida pelos próprios apóstolos. Nós vamos ver também muito contraste entre vários pontos. Paulo vai estar sempre utilizando ali de contrastes para trabalhar. Outra coisa que nós vamos ver muito aqui na carta de Paulo aos Romanos é a palavra todos. Paulo está dizendo assim, porque o evangelho é para todos, tanto do judeu como do grego. O evangelho é para os escravos e ele é para os livres. Então Paulo vai estar utilizando sempre a palavra todos. Por quê? Porque a palavra todos ela é utilizada muito em toda a carta, de modo a provar para aquelas pessoas que o evangelho é para todo aquele que crê. Não importa a raça, nacionalidade, situação. Indo para o método crítico, a gente já viu a primeira parte aí, que é quem escreveu o livro. Quando a gente analisa uma epístola, uma carta, um livro bíblico, a gente faz geralmente essa análise crítica. A gente utiliza o método crítico para fazer uma análise crítica. A primeira pergunta que nós fazemos é: quem é o escritor da carta? Então nós vimos aí que evidências internas, quando nós queremos definir quem escreveu determinado livro,
ou estamos trabalhando com o método crítico, nós procuramos evidências internas, evidências dentro do próprio texto, e nós procuramos também evidências externas, ou seja, dentro da Bíblia ou mesmo na história, que não estão ali na parte que está sendo estudada especificamente, mas que tem evidência externa àquilo que estamos falando. Um exemplo, para ficar mais fácil. Sempre que estudamos as epístolas, nós temos como evidência externa o livro de Atos. Quando estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, nós, na primeira aula, o que nós fizemos? Fomos lá no livro de Atos e vimos ali, porque Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai fazer uma descrição de sua própria vida. Então, o que a gente fez? Foi lá em Gálatas e pegou a informação. Nós, quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, nós fomos lá também e estudamos uns 3 capítulos, mais ou menos, se eu não estiver errada, para contextualizar aquilo que estava sendo dito dentro de Filipenses. Então, eram evidências externas à carta de Paulo aos Filipenses, mas contidas dentro da própria Bíblia. Então, nós, quando estudamos aqui a autoria da carta, eu mostrei no versículo 1 de Romanos a evidência interna de que Paulo é o autor da carta. Assim como em 16:22 nós temos a evidência interna de que Tércio foi o escriba que Paulo usou para escrever a carta. No capítulo 11, versículo 1, nós temos aqui várias informações pessoais de Paulo. Alguns escritores, alguns estudiosos, alguns estudiosos, eles vão sempre quando a gente estuda a autoria de uma carta, a autoria de um livro bíblico, existe aqueles questionamentos. Será que realmente foi essa pessoa quem escreveu? A carta aos Romanos, olha, gente séria, não tem quem indague essa questão da autoria da carta. Existem muitas evidências, mas algumas pessoas utilizam o capítulo 16 como sendo uma evidência de que Paulo não teria escrito a carta aos Romanos. Por quê? Quando a gente vê aqui o capítulo 16, é uma das maiores saudações que Paulo faz às pessoas do local. Em todas as cartas, Paulo sempre vai, com exceção de Gálatas, Paulo sempre no final vai saudar as pessoas que estão ali naquela localidade, que estão recebendo a carta. Romanos é uma das maiores saudações, é quando Paulo utiliza realmente mais texto ali, mais linhas para fazer saudação às pessoas, muitos nomes. E aí, essas pessoas que criticam, que indagam, que questionam a autoria de Paulo, elas vão dizer o seguinte: Paulo nunca havia estado em Roma. Então, como que Paulo conhecia tantas pessoas na igreja em Roma? Alguns estudiosos também, alguns pesquisadores dizem que, na verdade, a carta aos Romanos ela não teria sido escrita diretamente para o povo romano, para a igreja em Roma, mas sim que ela seria um tratado escrito a todas as igrejas de então. E que, quando chegava aqui o capítulo 16, eles foram acrescentando os lugares e foram acrescentando as pessoas. E então o capítulo 16 seria um acréscimo àquilo que havia sido escrito. Nós não concordamos com isso, eu estou falando só porque, se você de repente for ampliar o seu estudo e for ver algum comentário em que venha essa situação, você saiba como refutar. Como é que nós refutamos essa questão aqui do conhecimento das pessoas? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá em Atos, versículo 18, Atos, capítulo 18, nós vamos ver aqui, a partir dos versículos de 1 a 4, nós vamos ver Paulo chegando em Corinto. E o que está registrado aqui? Olha, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles.
Então Paulo, ele vai conhecer duas pessoas que pertenciam à igreja de Roma. Só que Cláudio, o imperador, ele vai ordenar, ele vai expulsar todos os judeus de Roma. E nessa bota fora que Cláudio fez, Áquila e Priscila, eles vão para a cidade de Corinto. E quando eles chegam em Corinto, Paulo também chega em Corinto. E Paulo vai conhecer Áquila e Priscila. E quando a gente chega aqui nas saudações, observa aí o versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então a gente vê que Áquila e Priscila já haviam retornado para a cidade de Roma, para a igreja em Roma, e é certo que é uma inferência, mas temos que quase absoluta certeza de que Paulo conhecia essas pessoas que ele está saudando através realmente ali da amizade que foi feita com Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila reportaram para Paulo a respeito da vida dessas pessoas, desses santos que agora Paulo está aqui saudando no final de sua carta. Aí eu até coloquei aqui nessa história que em 49 Áquila e Priscila conhecem Paulo na cidade de Corinto durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem, ele passa ali pela cidade de Corinto e ele então vai conhecer Áquila e Priscila. Outra pergunta que a gente faz quando a gente faz essa análise crítica é perguntar quando o livro foi escrito. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos? Então, para entendermos quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, nós vamos dar uma passeada também pelo livro de Atos. Na verdade, a gente vai começar com Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele durante 10 dias. Quando a gente abre agora lá em Atos, capítulo 9, Atos 9, versículos de 1 a 19, Paulo vai narrar a sua conversão. Então, mais ou menos nos anos 33 a 34, Paulo se converte. Está aqui narrado no capítulo 9 do livro de Atos, versículos de 1 a 19. Está narrado aqui, então, a conversão de Paulo. No capítulo 13 de Atos, então, Atos 13 vai falar da primeira viagem missionária de Paulo, mais ou menos no período de 47 a 49 depois de Cristo. Paulo, ele se converteu, então, mais ou menos no ano 33 a 34. Aí Paulo vai ali ele fica na cidade de Tarso e em Atos 13 a gente vê aqui que Barnabé, ele é enviado à cidade de Antioquia para ver como o que estava acontecendo ali com aqueles irmãos. Barnabé, então, vê que ali que tem muito trabalho ali, e o que Barnabé faz? Ele vai até Tarso, pega Saulo, volta ali para aquele lugar e começa a pregar entre os gentios. E nesse ano 47 a 49, a gente vê ali no ano 47 a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. No ano de 49, no período de 49 a 51, nós temos registrado no livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 38, a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo. A gente vê aqui que Paulo, ele se separa de Barnabé, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a Panfilha, que era João Marcos, e aí existe ali uma separação, uma ruptura entre Paulo e Barnabé.
Paulo vai acompanhado de Silas e Barnabé vai com João Marcos ali para aquela região de Chipre. Nessa viagem, Paulo, ele intencionava ir para a Europa, mas ele ouve, ali ele tem um sonho, está registrado lá no capítulo 16, com um varão macedônio que fala, passa a Macedônia e prega-nos, né? Passa a Macedônia e nos pregue. E ali Paulo, então, ele vai para aquela região ali da Macedônia, e nós vemos Paulo ali na cidade de Filipos, que quando estudamos a carta aos Filipenses, a gente veio aqui no livro de Atos também para pegar essa evidência histórica. E Paulo vai então viajar ali até o ano 51 depois de Cristo. A terceira viagem missionária, ela está registrada a partir do capítulo 18. Paulo em Corinto, 18 versículos 21 a 37 vão narrar a sua terceira viagem missionária. Nós temos o registro do término, né, da segunda viagem missionária ali no versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aí logo no versículo... A partir desse mesmo versículo aqui, a gente pode ir aqui para o versículo 24, a terceira viagem missionária de Paulo. E ele vai dizer que nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, e ele vai narrar a partir de então a sua terceira viagem. Nos anos 51 a 57 depois de Cristo. Agora nós vamos falar das prisões de Paulo. A primeira prisão de Paulo foi em Cesareia, no ano de 57 a 59. Paulo ficou preso ali em Cesareia. Da prisão em Cesareia, Paulo reivindica que ele é cidadão romano, etc. e tal, e ele então é enviado para a prisão domiciliar em Roma, no período de 59 a 62. É a primeira prisão de Paulo em Roma, onde Paulo fica ali acomodado numa residência, e Paulo então tem oportunidade de escrever as epístolas. Isso é inclusive uma coisa muito importante, porque quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente vê que Paulo, ele pede oração aos irmãos de Roma pela viagem que ele estaria fazendo. Ele havia arrecadado fundos para ajudar aos irmãos da Judéia, porque quando eles são expulsos lá de Roma, aquelas pessoas elas não são indenizadas por Cláudio ou pelo governo romano por suas propriedades, suas plantações, sua fazenda, o que quer que elas tivessem. Elas são expulsas de lá e elas voltam para a Judéia. E aí, com dificuldades, Paulo então faz um grande levante ali durante a sua terceira viagem, arrecadando fundos para poder levar para os irmãos da Judéia, que estavam ali na Judéia, passando por uma situação financeira muito ruim. E Paulo vai pedir em sua carta, na carta aos Romanos, que os irmãos orassem pelos irmãos da Judéia que estariam recebendo a oferta. Paulo estava indo levar a oferta, uma oferta realmente boa, mas havia uma expectativa de Paulo a respeito da forma como aqueles irmãos estariam recebendo a oferta. E a gente vê que realmente eles não receberam bem, havia ali todo alguns, é óbvio, receberam bem, mas outros não receberam bem, tanto é que eles armaram aquela situação que levou Paulo a ficar preso em Cesareia. De Cesareia, Paulo é levado para a sua primeira prisão em Roma. Então, se na carta aos Romanos existe referência a essa ida de Paulo à Judéia, a gente pode entender que essa carta ela foi escrita entre no período da terceira viagem de Paulo e a sua prisão em Cesareia, quando Paulo encerra a sua terceira viagem, porque ele já está ali dizendo para aqueles irmãos em Roma
que estaria indo levar. Ele já havia arrecadado o fundo e estava indo. E ele pede oração, então, pela viagem que ele vai fazer ali para aquela região, para levar a oferta na região ali da Judéia. Então, a gente pode entender que Paulo estava na cidade de Corinto, e que a carta foi escrita mais ou menos nos anos 56 ou 57, porque a prisão de Paulo em Cesareia, ela se dá no ano 57. Ela vai de 57 a 59. E a sua terceira viagem encerra no ano de 57. Então, quando é que a carta de Paulo foi escrita? Provavelmente ali entre os anos 56 ou mais provável no ano 57, no final da sua terceira viagem missionária, quando Paulo estava então ali na cidade de Corinto. Não sei se deu para os irmãos entenderem bem, porque foram muitas citações. A gente foi desde lá da conversão de Saulo, quando ele se converte nos anos 33 e 34. Depois Paulo vai para a sua primeira viagem missionária no ano 47. E todas essas questões aqui, irmãos, têm lição para a nossa vida. Observa que Paulo se converteu aqui em 33 a 34 ali, mais ou menos nesse período aí, né, no intervalo desse um ano entre um ano e outro. Ele só vai partir, ele só vai dar início às suas viagens missionárias no ano 47. Mais de 10 anos depois é que Paulo vai iniciar o seu ministério. Paulo precisava, irmão, ser trabalhado por Deus. Paulo tinha capacidade intelectual? Tinha. Paulo tinha, ali, durante todo o tempo, Paulo foi realmente instruído e inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, com certeza, começou a trabalhar na vida de Paulo desde o início de sua conversão. Mas, além da sua capacidade espiritual, da sua capacidade mental, Paulo tinha que se preparar, Paulo tinha que entender realmente que Deus é quem estaria operando em sua vida. Porque vejamos aqui, irmãos, quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, a igreja em Roma, Paulo está dizendo: eu quero muito ir ter com vocês, eu quero estar aí com vocês, eu quero conhecer vocês, para que nós possamos ali nos aperfeiçoar espiritualmente, para que vocês também me apoiem na minha viagem à Espanha, porque eu intento ir para a Espanha. No entanto, Paulo não vai chegar em Roma cumprindo o seu desejo. A gente vê lá na segunda viagem missionária, Paulo quer ir para a Europa e Deus manda então uma visão do homem dizendo: passa a Macedônia e prega-nos. Então havia ali um projeto, uma elaboração que Paulo fazia, uma estratégia que Paulo traçava, e havia aquilo que o Espírito, naquilo que Deus queria fazer por intermédio da vida daquele homem. E vendo essas coisas todas, nós podemos imaginar se Paulo, depois de tantas surras, de cadeias e de tanta situação que Paulo passou, ele ainda tinha desejos, e ele escreve a respeito dos seus desejos. Quando Deus deseja para ele e tem planos para ele diferentes daquilo que ele intenta, se bem que, e isso também é tão profundo, porque o desejo de Paulo não era contrário ao de Deus, porque ele queria estar naquelas regiões falando do amor de Deus. Ele queria estar ali para pregar a palavra de Deus, mas Deus, que é o grande autor, o grande inspirador, ele tinha outros planos para a vida do apóstolo. Ele queria que o apóstolo estivesse em outros lugares e não naquele lugar. E quando Paulo vai para Roma, Paulo vai então na situação de prisioneiro. Nunca se concretiza na parte de Paulo o desejo de estar com aqueles irmãos aberto e livremente. Mas observa que quando a gente vê lá Paulo na cidade de Roma, o que acontece? Lá na carta aos Filipenses, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver uma evidência. Paulo vai narrar as evidências da sua cadeia. Olha aqui,
A partir do capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ele vai narrar aqui. Mas olha só o versículo 14. A igreja em Roma, essa igreja para quem Paulo escreve essa carta e que recebeu a carta antes de Paulo chegar lá preso, ela é totalmente impulsionada, ela é reavivada pela cadeia de Paulo. Paulo está em Roma, sim, mas preso, não pode estar na igreja. Mas o que acontece? Paulo, ele cria um reboliço lá da sua casa, lá da sua prisão, de modo que aqueles irmãos devem ter pensado assim: poxa, se Paulo, estando preso, está pregando tanto, está fazendo tanto, como que nós que estamos livres não vamos fazer mais ainda até do que o apóstolo? E aí eles partiram também e Roma toda foi avivada, mesmo Paulo estando preso. Irmãos, isso é estar submisso à vontade de Deus. Isso é estar sujeito à vontade de Deus. Porque muitos de nós, com certeza, olharíamos para essa situação como um grande fracasso. Eu quero pregar a palavra. Eu pedi oração para que a igreja em Roma orasse pela minha ida à Judéia. E parece que tudo que eu temia aconteceu. E aconteceu até pior. E aí é importante por nós termos em mente de que muitas das vezes Deus não vai nos livrar da cadeia, mas Ele vai nos livrar na cadeia. Paulo foi usado por Deus e apesar de estar preso, Paulo, ele dizia que ele era prisioneiro de Cristo, não era Roma quem o aprisionava. Paulo sabia que Deus tinha um propósito em sua vida e por isso permitia que ele estivesse preso. E qual era o propósito de Deus na vida de Paulo? Que ele escrevesse as cartas, que ele escrevesse as epístolas, porque quando ele estava viajando, imagina, dentro de todas as dificuldades, tendo que trabalhar, fazendo tendas para o seu próprio sustento, ouvindo, pregando, andando, levando a mensagem, o tempo para escrever as epístolas, para escrever as cartas seria muito menor. E mais importante do que pregar pessoalmente para aquelas pessoas naquela época, para Deus foi que Paulo deixasse registrado por escrito aquilo que ele inspirava em seu coração naquela época. De forma que hoje, enquanto igreja, ao estudarmos as epístolas, nós temos uma referência daquilo que se passava, nós temos conselhos, nós temos doutrinas, nós temos teologia e tanta coisa como estaremos tratando na carta aos Romanos e tratamos nas cartas que já estudamos outrora. Para quem que a carta foi escrita? A carta foi escrita para a igreja em Roma. E irmãos, aquela igreja ali em Roma, ela era composta de quê? Ela era composta, não é por quem? Quem estava ali naquela igreja em Roma? A igreja de Roma, ela era composta por romanos, pessoas que tinham ali o seu... eram cidadãos romanos. A igreja em Roma ela era composta por escravos. A igreja em Roma era composta por pessoas de civilizações mil, porque a Roma era um grande império, era uma grande cidade com mais de 1 milhão de pessoas, então tinha pessoas ali de várias nacionalidades, de várias etnias e com certeza faziam parte daquela igreja. E a carta foi escrita para todas essas pessoas. De onde foi escrito, nós já falamos. Outras evidências que nós temos de onde a carta foi escrita, está lá em Romanos 16, versículo 23. Nós vamos ver que Paulo vai dizer que ele está na casa de Gaio. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então, Gaio, ele estava ali hospedando Paulo na cidade de Corinto, quando ele escreve a carta. E no livro de Atos 18, no versículo 7,
Atos 18, versículo 7, nós vamos ver aqui. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Então aqui, na verdade, o nome de Gaio era Gaio Tício Justo, é o nome completo. Tá? E porque quando a gente lê lá em Atos, você pode não conseguir fazer a referência com Romanos quando ele fala Gaio, mas o nome dele era Gaio Tício Justo. Então, de onde foi escrito, nós temos aqui que Gaio, na época, estava hospedado ali na casa desse homem na cidade de Corinto. A partir, irmãos, da semana que vem, nós estaremos então entrando no conteúdo da carta e aprendendo, não é, a respeito daquilo que Paulo, então, de forma tão inspiradora, trouxe para aqueles irmãos. E que revolução é essa dessa carta, não é? Eu, quando estava estudando, irmãos, e eu li lá no livro do John Stott a respeito da vida desses homens e como eles se converteram. Na semana que vem eu vou trazer para estar mostrando para os irmãos todos os livros que eu estou utilizando para estar preparando esse estudo. E quando eu estava ali lendo aqueles livros e estudando, eu comecei a pensar e a minha oração foi: Senhor, eu quero ser movida, eu quero ser inspirada da mesma forma que o Senhor inspirou esses homens. Eu quero que Deus fale ao meu coração, realmente através do estudo, através da leitura que nós podemos fazer dessa carta. E espero que essa seja também a sua oração. Não deixe de estar assistindo no próximo sábado, a partir das 9 horas, no nosso canal de YouTube. Se você não leu, não assistiu às aulas de Gálatas, você tem lá, são 17 aulas que estão ao seu dispor no nosso canal, da mesma forma que temos também a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, além da carta a Filemão. Então, leia, assista as cartas, participe, não é, dessa aventura de estar viajando com o apóstolo Paulo, percorrendo as suas viagens missionárias, acompanhando com ele ali, através do estudo. Nós viajamos também com Paulo em suas viagens missionárias e ainda aprendemos a respeito daquilo que o apóstolo pensava, sentia e como ele era usado por Deus. Leia a palavra de Deus, estude e eu te espero no próximo sábado. Amém.